A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, criou hoje uma comissão para decidir se apresenta ao Congresso pedido de impeachment da presidente Dilma, a partir da recomendação do Tribunal de Contas da União pela rejeição das contas do governo referentes a 2014. O grupo terá duração máxima de 30 dias para fazer estudos para avaliar se há embasamento jurídico para pedir a saída de Dilma. Um parecer elaborado pela comissão será entregue ao Conselho Federal da entidade, que ficará responsável pela decisão final sobre o tema. Ontem, depois da rejeição das contas da presidente do TCU, líderes da oposição disseram que o resultado do julgamento reforça os argumentos para viabilizar o impeachment da presidente. Para eles, existe a partir da decisão da Corte de Contas o parecer técnico que faltava para fundamentar o pleito. Olha, a presidente Dilma está isolada, está colocada contra a parede. Isso não é novidade para ninguém, mas o cerco está aumentando. Agora também a OAB, que é uma das mais representativas entidades da sociedade civil, ela está isolada pela oposição. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, sofreu uma tentativa de impeachment e distribuiu dinheiro a rodo na época dele para conseguir apagar a tentativa de impeachment, mas agora se coloca contra a presidente Dilma. Ela está isolada. O Tribunal de Contas da União também já votou, já rejeitou as contas da presidente. E também pelo TSE, que pode decidir contra a presidente, o Supremo. Ou seja, a crise política tende a agravar cada dia e cada vez mais. O empresário e réu no esquema conhecido como Mensalão Tucano, Fernando Moreira Soares, morreu hoje em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público Estadual, o esquema teria desviado recursos para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo, que concorria à reeleição ao governo do estado em 1998. À época, Fernando Moreira Soares era diretor financeiro da Copasa. Conforme a denúncia, recursos teriam sido desviados da empresa por meio de patrocínio a eventos esportivos para financiar a campanha de Azeredo. Com a morte do réu, o processo se encerra com relação a ele, sem que haja o julgamento do mérito. E essas bobagens autoritárias que no meu entender, não devem ser feitas nem com oposição, nem com situação. O site do PSDB de Minas foi retirado do ar ontem, após sofrer um ataque de hacker. No lugar do conteúdo original da página, podiam ser vistos um vídeo que mostra uma bandeira pirata e um texto que remete ao cansaço em relação à desonestidade dos políticos. O grupo Brazilian Cyber Army reivindicou a autoria do ataque. Em nota, a assessoria de imprensa do PSDB confirmou que o site do partido em Minas Gerais foi alvo de ataque de hackers e que tomaram providências assim que souberam do ocorrido. O partido repudiou a ação e alegou que entende que atos do gênero desrespeitam direitos e transgridem a ordem legal vigente no país. Olha aí, metade do país, próximo a 50%, acha que bandido bom é bandido morto, segundo uma pesquisa do Datafolha, o instituto que pertence ao jornal Folha de São Paulo. Dos 1.307 entrevistados em 84 cidades, com mais de 100 mil habitantes, 50% concordam com a expressão. Então é meio mesmo, 50%. 45% discordam e 5% não concordam, nem discordam ou não sabem. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, o resultado teve empate técnico. A diferença aumenta ou cai um pouco quando separada por sexo. Entre os homens, 52% concordam e 45% discordam.
Já as mulheres, 48% concordam e 46% discordam. Separado por idade, quanto mais velho, mais a expressão é aprovada. Na faixa de 16 a 24 anos, 42% concordam. Já para os que têm 60 anos ou mais, 65% estão de acordo. Já por região do país, a maior diferença está entre o Sudeste, onde 48% concordam e o mesmo número discorda, e o Sul, onde 54% concordam e 37% discordam. Vamos conversar agora com Alberto Luiz. Ele é coronel da Reserva da Polícia Militar e especialista em segurança pública. Coronel, boa noite, prazer em tê-lo aqui no Redação mais uma vez. Boa noite. Tá tudo bem? Olha, diante de uma cena dessa, eu vou até dizer que nesse exato momento eu fico estarrecido. Então, nada bem para nós brasileiros. Nesse sentido, mas né? para mim especificamente, tudo está correndo bem, dentro da bem. normalidade. Olha, uma pesquisa desse tipo, eu acho que revela muito essa insegurança que vive o país. Todo mundo está inseguro diante de um quadro difícil de segurança, de criminalidade. Isso eu não estou falando só de Minas Gerais, é o conjunto do país, principalmente nas grandes cidades. Essa pesquisa, por exemplo, pegou as cidades com mais de 100 mil habitantes. Mas mostra essa insegurança e mostra também que o brasileiro não é aquele povo pacífico, como alguns tentam vender essa ideia. É um povo agressivo, é um povo que quer ir para a política do dente por dente, né? Olho por olho. Mas eu acho que o quadro do país, eu queria até ouvi-lo sobre isso, enquanto especialista em segurança pública, é um quadro assim que a gente tem uma guerra civil à la brasileira. Quase 50 mil pessoas são mortas no país, segundo foi mostrado pelo Fórum de Segurança Pública, realizado aí nos últimos dias no Rio de Janeiro. Quase 50 mil pessoas são mortas de forma intencional, não é aquela morte, ou seja, assassinatos e outras coisas próximas. Como resolver, independentemente de força policial, PM, Guarda Nacional, Guarda Civil, Polícia Federal, como resolver esse drama do Brasil, que é um drama de mortes e de insegurança nas ruas? Primeiro, Carlos, eu queria dizer que nenhum historiador quer ou gosta de admitir que no país houve ou nós vivemos algum tipo de guerra civil. Já tivemos várias guerras civis no país. É uma metáfora, é um clima. E né? essa metáfora utilizada por você não deixa de ser uma realidade. Sim. Porque é insustentável o clima de insegurança que a população brasileira está vivendo nos últimos anos. Agora, resolver, eu não serei leviando em dizer para vocês, para você... Não existe uma fórmula pronta, né? Não é, coronel? Não é assim uma coisa muito fácil. Tá? O crime é multifacetado. Nós temos que entender que violência não é crime. Violência, nós temos vários tipos de violência. O que falta é nós identificar que tipo de violência que leva à violação de uma lei, que aí sim se traduzirá em um cometimento de um crime. E aí aumenta a criminalidade, porque violência, nós temos violência simbólica, nós temos violências de todos os tipos. A gestão pública é que, no meu entender, é incompetente. Nós dizemos aqui, não é fácil resolver um problema de segurança pública, mas tem vários problemas a serem agregados a essa questão para que se possa alcançar uma paz ou construir ambientes de segurança para as pessoas. As pessoas estão ou com medo ou com um alto grau de sensação de insegurança nesse país, fruto pura e simplesmente de impunidade.
Agora, eu vou dizer para você, esta estatística, o Foro Brasileiro de Segurança Pública e principalmente a imprensa que primeiro divulgou esses dados, deveria ser um pouco mais responsável, porque ela estimula uma sociedade descivilizada, e não é o que nós queremos. Sabe por quê? A realidade, ela é expressa ou ela é representada por símbolos ou por uma linguagem. E a partir daí é que as informações, elas com um significado de um determinado fato, constitui-se a realidade. Ou seja, para muitos que estão somente leram a pesquisa fria de 85 municípios com mais de 100 mil habitantes, vão entender que está posto ali que a população quer que alguém mate os bandidos. Quem vai matar? É o Estado que vai matar? Então nós temos que mudar a Constituição, convocar uma nova Constituinte para estabelecer a pena de morte no país, depois de um devido processo legal. Ou nós vamos voltar ao tempo do estado de natureza, e você bem o disse, né? Dente por dente, olho por olho. Então eu vou parafrasear Gandhi. Mahatma Gandhi, olho por olho, dente por dente, alguém vai acabar ficando cego ou banguelo. Então não é isso que se quer. Nós precisamos de competência na gestão pública, criar políticas públicas. Exemplo, nós começamos com a insegurança nas cidades, localmente. Então nós temos uma situação que provoca uma série de fatos. Se você for fazer uma pesquisa, não precisa ser nenhum cientista não, tá? Não precisa ser nenhum sociólogo lá do Foro Brasileiro não. É só você parar em determinado lugar da sua cidade, em Belo Horizonte, e fazer uma pesquisa que eu vou chamá-la de uma pesquisa presencial. Tá? Que você simplesmente vai avaliar o comportamento das pessoas. Elas, normalmente, se colocam numa situação de se tornar vítima, já que investimento em segurança pública, hoje, ele é parco, ele é pouco ou nenhum. Nós não precisamos só de aumentar o número de policiais nas delegacias ou nos quartéis para que possam ser empregados nas ruas. Mas nós precisamos de ter uma infraestrutura de inteligência policial, nós precisamos ter uma infraestrutura que desfavelize determinado lugar, que leve educação, saúde. Você está falando aí em greves, você está falando aí em crimes de colarinho branco, uma série de violências que levam ao crime. Se pessoas ratos da barriga branca não são punidos, quer punir pessoas menos qualificadas? Gostei dessa expressão. Ratos da barriga branca. É o que nós estamos vivendo nesse país. Nós precisamos ter vergonha na cara, vontade política e uma gestão pública competente e qualificada para atacar, ou melhor, enfrentar o problema com seriedade. Segurança pública não é fácil, não é difícil, diametralmente oposto, desde que tenhamos seriedade em tratar esse problema. Porque só lançar essa pesquisa, ela é polissêmica, ela nos traz diversos tipos de significado. E aí, vamos lá. E os porquês? Nessa pesquisa foi tido ali, tivemos um refinamento para saber os porquês. Por que o idoso diz que concorda com a morte? Nós temos que ver que ele vivia uma certa circunstância no passado que não é a dos tempos da contemporaneidade, não, dos tempos modernos. Coronel, a gente encerrou o nosso tempo, mas eu gostei dessa expressão aí, viu? Ratos de barriga branca com colarinho branco. Ainda bem que cheio aí. Ainda bem que a corrupção está em todos os cantos e ninguém ataca, ninguém enfrenta isso com seriedade. Ainda bem que eu estou com colarinho lilás, viu? E aí é muito complexo o tema, tá?
Vou voltar a falar nele. O sistema criminal, ele vai desde o primeiro atendimento até a penitenciária, né? Não é só esse período aí da persecução criminal. Mas eu espero ter contribuído e espero que em outra oportunidade a gente possa vou estender isso mais. Discutir um pouco mais, porque não é simples, mas não é difícil, desde que tenhamos coragem e administradores competentes. Vamos discutir esse assunto na próxima vez, que é um assunto muito instigante e necessário. Eu lhe agradeço, coronel, uma boa noite e obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. E o Redação BH News faz um pequeno intervalo, depois volta com mais debate, mais notícias, mais opinião, jornalismo.